e os dados estão, isso está surtindo efeito, porque a maioria das unidades já estão tendo essa preocupação. Então, nosso papel aqui é só ratificar, dizer o quê? A gente tem que mudar a perspectiva que a gente tinha de processo. Às vezes eu sinto, assim, eu até fico assim, eu mesmo, que já tenho um pouco mais de tempo aqui na Justiça, fico até constrangida, às vezes, em pensar assim, quando eu chego numa vara e falo, olha, vocês têm que se preocupar no final do mês em arquivar processo. Aí alguns servidores podem olhar e pensar assim, como é que pode? Ela está me falando para me preocupar em arquivar processo, que efetividade isso vai dar? Se eu já paguei o processo, o reclamante já recebeu, já paguei custas, já paguei imposto de renda, só falta arquivar. Mas, infelizmente, se a gente deixa de arquivar um processo, a gente deixa de ter uma baixa. Se a gente deixa de ter uma baixa, a gente deixa de ter produtividade. Então, todo final do mês, a gente tem que se preocupar em atentar para os movimentos que causam, que geram a baixa no processo. Quais são esses movimentos? Remeter para o segundo grau, arquivar definitivamente um processo que já está todo pronto para arquivar, iniciar a execução antes de qualquer ato executório. Eu vou fazer bacejúdes, eu tenho que iniciar a execução antes. Teve uma vara aqui que a gente sabe que ela tem uma execução ótima. Por quê? Porque a maioria dos processos daquela região são de empresas que possuem valor, então eles fazem o Bacen, com o Bacen já consegue quitar a execução. Só que a execução, o prazo médio dela estava gigante. Por quê? Porque eles não iniciavam a execução antes de fazer o Bacen-Jude. Então, só ficava no prazo médio os processos que não conseguiam solucionar pelo Bacen. Então, era um dado totalmente fictício. A vara tinha uma execução excelente, mas qualquer um que olhasse achava que a vara tinha uma execução terrível. Então, assim, a gente precisa iniciar a execução antes de qualquer ato executório, remeter para o segundo grau, arquivar definitivamente os processos que precisam ser que podem ser arquivados e remeter para outro, no caso de incompetência, remeter para outros órgãos. Não deixar nunca essas atividades passarem de um mês para o outro. A gente sempre ter essa preocupação de sanear essas pendências antes de virar o mês. Basicamente, era isso que eu fiquei responsável de reforçar. Não sei que não é novidade para vocês, mas a gente fazendo esse feijão com arroz, a gente vai conseguir os objetivos que a gente pretende, a gente está conseguindo. De agosto para cá, os nossos índices melhoraram muito, apenas só com essa possibilidade de a gente visualizar os processos que precisam ser trabalhados. Agora o Neto e o Luiz vão mostrar para vocês novas funcionalidades. Eu sei que ainda não teve um curso específico para o Horus, só que a gente já está elaborando, o Luiz já está finalizando a filmagem, a escola vai editar e vai ser disponível para todo mundo por videoaulas. Fora isso, terão cursos presenciais, mas a gente já vai dar a gente resolveu fazer uma coisa prática, já que o tema é o término do exercício de 2017, né? Então, o Luiz ele vai fazer quais são os principais relatórios que vão ajudar a vara a sanear as pendências nessa virada de ano. O que é que vocês precisam se preocupar primordialmente? É isso que o Luiz vai falar e o Neto. Obrigada. Boa tarde. Está com um probleminha aqui na apresentação, acho que agora vai segurar. Fé aí. Bom, isso que a Liliane falou para o primeiro grau, também se aplica em parte para o segundo grau, né? A questão da baixa é fundamental. Quando é que ocorre a baixa no segundo grau? Quando o processo, depois que é feito, dado o julgamento, coloca o martelinho lá na turma, lá no PJE, aguarda o prazo para expiração, tal, enfim, expiração do prazo, e aí, se o processo nessa situação, ele pode ou descer, vai para a vara, ou ele vai para a vice-presidência, aguardar, enfim. Então, quando ele desce, vai para a vara, é uma baixa. O problema é quando vai para a vice-presidência, porque aí, nesse caso, tem essa questão de, ele pode ficar sobreestado, ele pode ir só vai contar essa baixa quando ele for para o TST. Aí é um pouco mais complicado. Inclusive, queria abrir dar uma informação para vocês, que a meta do prazo médio, né, primeiro e segundo grau, ela foi muito injusta com o segundo grau, porque com o primeiro grau, ela é da autuação até o julgamento, e do segundo grau é da distribuição até a baixa. Então, foi uma luta, o CJT queria, o ministro Ives fez a proposta de igualar, mas igualar pela baixa, e a gente queria igualar pelo julgamento, e acabou vencendo pelo julgamento. Então, a notícia boa para o segundo grau é que o prazo médio agora do segundo grau vai ser da distribuição até o julgamento. Então, deu o martelinho lá, já vai contar. Ok? Bom, a gente está com problema aqui Tomara que até a hora do Horus dê para exibir, que senão consiga estabilizar isso, senão vocês vão ficar só com a vontade de conhecer o Horus, infelizmente. Mas a equipe técnica aí está tentando aí colocar, olha, o sistema, vamos lá. Bom, então, assim, de modo geral, antes de entrar na questão do Horus, só queria mais uma vez reforçar, isso aqui é importantíssimo, a gente entender
qual é a necessidade, por que o tribunal busca tanto essa questão de melhorar os seus resultados, de alcançar essas metas? Por quê? Não é uma questão, eu diria assim, mesmo de sobrevivência mesmo para a gente. Né? Por quê? Eu diria assim, a gente tem, historicamente, o tribunal ele tem um quadro muito deficitário de pessoal. Isso se a gente for analisar a questão histórica, enfim. Então, só para você ter uma ideia, em 2007 a gente tinha 45 varas e 1.000 servidores. A gente tem tribunal com metade dos processos que a gente tinha, que tinha quase o dobro de servidores, para a gente ter uma ideia, né? E o que permitiu a gente perceber que estava muito defasado em relação aos demais foi exatamente essa comparação, olhar números, enfim, fazer esse tipo de comparação. E desde então, entrou com uma iniciativa estratégica do nosso primeiro planejamento estratégico, a adequação do nosso quadro de pessoal. A gente vem buscando crescer, já cresceu quase 400 cargos nesse período, mas ainda assim estão com déficit de 700 cargos, né, comprovado pela própria corregedoria do CSJT. O que aconteceu nesse meio tempo aí? O processo de você aprovar, conseguir a criação desses cargos, ele foi mudando, se modificando ao longo do tempo. Num passado recente, era mais a questão política, né, força política do Estado, do tribunal, enfim, conseguia lá. Depois passou a ser técnico e agora está mais técnico ainda. Né? Então, daí a necessidade da gente, por isso que eu comecei colocando que é uma questão de sobrevivência, porque os processos, em tese, não vão parar de crescer. Tem a questão da reforma trabalhista, a gente não sabe como é que vai se comportar. Enfim, então, quero sempre frisar isso. Então, eu vou começar falando rapidamente com relação a essa questão, falar um pouquinho dos impactos, né, os principais impactos causados por lançamentos incorretos no PJE e seu reflexo no e-gestão e nas normas do TRT. Analisar também os itens que impactam diretamente na produtividade dos magistrados e servidores, a Liliane já até comentou aí na fala dela, falar um pouquinho dessas consequências, né, da gente não estar de acordo aí com nossos resultados, e finalmente apresentar o sistema Horus como uma ferramenta que vai facilitar esse processo, de vocês identificarem onde é que tem que atacar. Né? Basicamente, esse é a proposta. Eu acho que a tela que não está conseguindo aguentar aí. Bom, mas com relação às normas, vocês não vão enxergar aí, mas eu vou só destacar, a gente tem uma série de normas, são esse rol aí, só um resumo, que impacta, exige esses dados do tribunal, né? Essa necessidade de demonstrar essa produtividade, enfim, essa eficiência. Tem a resolução 76 do CNJ, que trata do sistema de estatística do Poder Judiciário. Todo ano, todo semestre, a gente tem que caminhar uma quantidade expressiva de dados, de informações estatísticas. A própria resolução 63 do CSJT, que trata da padronização da estrutura de pessoal. Mais recentemente, a resolução 184, que definiu novos critérios para a criação de cargos, funções e unidades judiciárias em todo o Poder Judiciário. Então, essa resolução, que vocês vão ver que ela é bem pesada realmente, ela exige que o tribunal seja eficiente para poder pleitear cargo, aquela fala que o corregedor comentou no início. A resolução 195, ela trata do CNJ, ela trata da distribuição do orçamento entre os órgãos do Poder Judiciário, também está vinculada à produtividade. Tem a resolução do tribunal, a resolução 11, que trata do planejamento estratégico. Tem um provimento da Corregedoria Geral do CNJ, a Corregedoria Nacional de Justiça 49, que regulamenta o módulo de produtividade mensal dos magistrados. Todo mês a gente tem que informar a produtividade mensal de cada magistrado e de cada vara do trabalho para o CNJ. Tem também, mais recentemente, a resolução 219 do CNJ, que tratou da distribuição de servidores entre primeiro e segundo grau, e nós já estamos sentindo esse efeito agora. O segundo grau está numa situação bem complicada, perdeu um servidor, cada gabinete perdeu um servidor, enfim, é bem complicada realmente a situação, porque no nosso caso da 8ª região, essa resolução ela foi particularmente muito prejudicial para a gente, porque nós estamos com déficit de servidores. Se nós não tivéssemos esse déficit de 700 cargos que o corregedor falou, a gente teria condições de aplicar essa resolução com tranquilidade. Mas com o déficit que nós estamos, você está distribuindo migalha ali e o pessoal se degladiando. O que a gente tinha que fazer era realmente todo mundo se unir para lutar por essa 184 aqui, que é a criação de cargos. É criar mais cargos para não ter que se degladiar aqui entre primeiro e segundo grau. Mas hoje a situação, para vocês terem uma ideia, cada gabinete tem 5 servidores. Tem gabinete que o servidor já se aposentou.
Quando se aposenta, você sabe que não estão podendo prover, já fica 4. Saíram de férias, 3. E as demandas estão aumentando. Por aí, vocês tiram que a situação não está fácil para nenhum lado. Na área administrativa, o nosso déficit são 107 cargos. E as varas, todos sabem os seus respectivos déficits. Então, ou seja, não está sobrando lugar nenhum, só quero destacar isso. Então, daí eu reforço, a nossa necessidade. Hoje é complicado você conseguir falar em criação de cargos, tá? O cenário é complicado, a gente está com o processo parado lá na Câmara, enfim. Mas esse cenário pode mudar em algum momento e a gente precisa estar preparado para isso, ok? Então, falar rapidamente sobre a questão dos impactos. A 184, ela fala claramente, artigo 5º, olha, somente, eu sempre estou destacando isso, que é importantíssimo. Somente serão apreciados pelo CNJ os anteprojetos de lei quando, aplicado o índice de produtividade comparada da Justiça e IPCJus, o respectivo tribunal alcance o intervalo de confiança do seu ramo de justiça. Ou seja, o tribunal precisa ser eficiente para poder pleitear cargo. Não significa, como o corregedor falou, que você vai conseguir o cargo. Mas para você poder pedir, pleitear, você já tem que ser eficiente. É uma regra esquisita, né? Mas é a regra. Não foi declarada inconstitucional, é o que está valendo. Aí vocês podem pensar, legal, então se o tribunal for eficiente, nós somos eficientes, todos sabem aqui, foi amplamente divulgado, que nós alcançamos 100% de eficiência. Esse índice ele vai de 0 a 100, nós alcançamos 100. Ano passado, a gente tinha caído, eu apresentei aqui, a gente tinha chegado em 85%, 0 a 100, nós chegamos em 85%. O intervalo de confiança ficou em 84%, ou seja, quem estava acima de 84% continuou sendo considerado eficiente. Nós chegamos muito perto de sair desse rol de eficiência. Aí eu destaco aqui, mais uma vez, fiz essa mesma apresentação semelhante aqui, as pessoas começaram a entender a importância de dar baixa no processo, colocar o processo em execução, nós já tivemos uma melhora. Mas eu vou mostrar que essa melhora ainda tem um potencial grande ainda pela frente, ok? Mas já melhorou, que nós passamos de 85% para 100% no IPCJus, é o máximo. Aí você pode dizer, pô, então está resolvida a situação? Não, porque o artigo 6º, artigo 5º é esse, tem que ser eficiente. O artigo 6º, ele tem que saber se o tribunal ele é produtivo, porque ele pode ser eficiente porque ele tem pouco processo. Então, se tem pouco processo, não precisa de servidor nem de magistrado, concorda? Aí entra o artigo 6º. Ele diz, cumprido o requisito estabelecido no artigo anterior, os anteprojetos de lei para a criação de cargos de magistrados e servidores devem considerar o número estimado, aí não pode, de cargos necessários para que o tribunal possa baixar, processos baixados, quantitativo equivalente à média de casos novos de primeiro e segundo grau no último triênio, conforme regra constante no anexo tal. Difícil de entender, né? Complicada essa regra, mas aqui, o que interessa aqui é entender o seguinte, tem que baixar o processo. O que conta é baixar o processo. Aquela história que a Liliane estava falando aqui, mas eu já paguei, já foi ótimo, nós entregamos a prestação judicial. Agora, se o tribunal quiser recompor seu déficit e deixar de castigar, digamos, os servidores que estão sobrecarregados, os magistrados sobrecarregados, vai ter que registrar essa produtividade, porque senão vai parecer no CNJ que nós temos pouco processo. Então, se nós temos pouco processo, a gente não precisa de mais cargos. Ok? Aí vem o parágrafo 1º. A estimativa, desse mesmo artigo, a estimativa que trata o caput observará a média do índice de produtividade de magistrados ou do índice de produtividade dos servidores do quartil de melhor desempenho dos tribunais do mesmo ramo de justiça no último triênio. Isso aqui é uma confusão generalizada. Aqui, quartil de melhor desempenho é o seguinte, você vai pegar os 24 tribunais. Aí você vai ver, quem são os tribunais mais produtivos? Pega 25% dos tribunais mais produtivos. Aí nós vamos comparar o nosso índice de produtividade com os dos 25% mais produtivos. Aí a gente vai verificar se a nossa produtividade comparada com o mais produtivo ela é equivalente. É mais ou menos isso. Deu para entender? É isso. Então, vê que está tudo amarrado com produtividade? Não é invenção nossa, não é invenção da COGES, da Corregedoria, da Presidência, cobrar isso aqui. É uma questão, repito, de sobrevivência. Porque essa é a regra do jogo, isso ainda não foi modificado. Tem um outro artigo 7º aqui que, passando isso, ainda tem que olhar a taxa de congestionamento. Olha só, é uma regra muito complicada para você ultrapassar. Então, primeiro, tem que passar no IPCJus. Né? Segundo, tem que passar na produtividade. E terceiro, tem o congestionamento, que é o artigo 7º. Aplicado o critério previsto no artigo anterior, os anteprojetos de lei podem prever acréscimo da quantidade de cargos a fim de possibilitar a redução da taxa de congestionamento no prazo de 5 anos para patamar equivalente a dos tribunais do quartil de melhor desempenho. É a mesma coisa, eu tenho que ver qual é o quartil de melhor desempenho dos 24 tribunais, ou seja, aqueles que têm o menor congestionamento e tentar fazer uma proposta de chegar a uma quantidade de servidores para igualar essa taxa de congestionamento. Entenderam também que é tudo comparado com os outros tribunais?
O objetivo da norma é garantir a eficiência do sistema judiciário como um todo. É por isso que ela vai para essa questão de quartil e de comparação. Ok? Complicado, né? Mas é importantíssimo, por isso que eu sempre estou destacando para você, a nossa função enquanto gestão estratégica é entender esses números, interpretar, a gente fica lá, eu lembro uma vez um colega falou, olha, a equipe que planeja trabalho, a gente não planeja trabalho, a gente tenta entender a regra do negócio para exatamente favorecer esse tipo de situação, porque alguém tem que entender isso aqui e dizer para vocês, olha, tem que atirar aqui, para melhorar aqui, porque senão vocês estão ali fazendo o trabalho do dia a dia, que é normal e é muito trabalho. Então, o nosso objetivo é esse, é entender a regra do jogo e passar essa regra do jogo para os senhores, essa inteligência, né, para os senhores, para que a gente possa ir lá e chutar para o gol. Então, repetindo a palavra ali da Lili, arquivar processo é chutar para o gol. Então, vocês já fizeram tudo, só falta chutar para o gol. Chuta para o gol, porque vai contar aqui. Processo e execução, aquela história eu sempre estou falando, essa questão eu sempre estou repetindo. Poxa, já transitou em julgado, né? Vai fazer bacen júri, coloca o processo na execução, porque aí você conta mais um processo. E aí a nossa produtividade, a nossa quantidade de processo de tramitação aumenta. O que nós fazemos? A gente coloca o processo, deixa o processo no conhecimento. E ainda demora para arquivar. Essa é a nossa cultura. Num outro passado recente, isso era interessante porque nós éramos céleres, isso imprime uma celeridade. E nós estamos entregando a prestação judicial. Só que a regra do jogo mudou, né? Então, se nós continuarmos dessa forma, o nosso resultado não vai aparecer. E vai acontecer o que... Vou já mostrar aqui, daqui para frente, o que foi que o CNJ, o parecer, deu com relação a um processo Neto, nosso. Não, apenas para... Quebrando um pouco a atenção. No APT, nós dávamos continuidade no processo e nem se preocupava muito, não é isso? Em que fase estava, a gente já estava executando. Agora, nós temos que fazer o lançamento, não é isso, né? Isso, exatamente. O registro. Então, tem que ter o registro, gente. Se não tiver o registro, pode ser que nós já estamos até já entregando a prestação jurisdicional, mas se eu não fiz o registro, nós não fizemos o gol. Exatamente. É chutar pessoal? Pro gol. É chutar para o gol. Pois não. Só lembrando uma coisa que o Neto falou, eu lembrei, que a gente também recomenda nas correções. Mais próximo. Uma coisa que eu lembrei que a gente sempre também recomenda nas correções. Vamos supor que uma vara não tinha essa prática de iniciar a execução. Uma vara não tinha a prática de iniciar a execução antes de fazer o bacen. Perdeu tempo? Perdeu. O prazo médio vai ficar mais longo? Vai. Mas é bom sempre, antes de você arquivar definitivamente o processo, ver se ele foi iniciada a execução. Fazer esse saneamento para que, antes de arquivar, não deixar arquivar sem iniciar a execução. Porque isso ajuda, entendeu? O Rodrigo, acho que é lá na vara de Macapá, vocês fazem isso, não é, Rodrigo? Uhum. Tem uma sessão de baixa, né? Eles criaram lá uma sessão de baixa lá, e exatamente para essa finalidade. Cada vara está encontrando o seu jeito. Na quarta vara de Marabá, assim, eu achei fantástico. Eles criaram uma caixinha que fica colocando cada baixa que é feita no processo, eles vão enchendo essa caixinha com bolinha de gude. No final do mês, eles conferem quantas bolinhas de gude tem, e aí eles criam uma função social, não só a questão jurisdicional da efetividade da execução, da função social de satisfazer o crédito do reclamante, mas eles aliam, por exemplo, tem mês que eles doam fralda geriátrica para uma instituição de caridade, outro mês é material escolar. Então, assim, cada unidade está encontrando a sua forma de atingir esse objetivo. E aí a gente sempre reforça, antes de arquivar, dá essa saneada, vê o que precisa ser feito para evitar de ser arquivado com pendência. Eu achei interessante esse procedimento dessa vara, porque, na verdade, nós criamos âncoras mentais que vão nos fazer ficar sempre atentos àquele procedimento. Então, a técnica de âncora mental, vocês conhecem, já tivemos cursos aqui, vários. Mas criem vocês alguma motivação, porque, realmente, agora, com o processo judicial eletrônico, nós não temos... O que complica mais é que nós não temos mais ele fisicamente. Então, ele existe, não é isso? De uma forma digital. O risco de se passar isso sem um lançamento é muito grande. Então, busquem ferramentas internas de fazer estas revisões ou de chamar a atenção
quanto à necessidade da baixa naquele momento. Perfeito. Obrigado, doutor. Obrigado, Eliane. É isso mesmo. E aqui é só para mostrar, então, na prática, essa é a história do artigo 5º lá da resolução. Olha, essa linha aqui é dos IPCJus ano a ano. Então, a gente vinha caindo, quase sai da faixa. Aí, o pessoal começou a entender, e aí, parabéns, realmente, é agradecimento mesmo. Vocês começaram a entender, e é isso que eu digo, é uma vantagem que a gente tem. Então, a partir do momento que todos os senhores entendem a regra do jogo e começam a aplicar, pronto, o resultado aparece porque nós já somos um tribunal muito produtivo. O que nós estamos querendo é simplesmente registrar isso, e isso que apareça. Então, já deu uma subida, então nós ficamos entre dos 24, só 4 tribunais alcançaram os 100%. Nós estamos entre os 4, isso é muito importante. Agora, olha só o ponto de melhoria, com relação àqueles artigos 6º, lembra da produtividade, artigo 6º e 7º. Aí o que acontece? A gente, no ano passado, isso aqui é do site do CNJ mesmo, entraram 129 mil casos novos, primeiro e segundo grau, 129 mil. Tinham mais 107 pendentes, foram baixados 120 mil, e sentença aqui são as decisões, tem acórdão e sentença. 129 mil. O que a gente observa? Olha só, tem uma diferença de 9 mil processos entre os casos novos e as sentenças. Ou seja, isso aqui demonstra para mim que a gente tinha condições de baixar muito, de registrar as baixas muito mais do que efetivamente foram registradas, porque o normal é que o baixado seja mais ou menos equivalente aos casos novos. Pois não? Isso. Não, exatamente. No segundo grau, 50%, a gente já fez essa conta lá, mais ou menos 50% do que sobe para o segundo grau, 50% vai para a vara e 50% vai para a vice-presidência para eu ir para o TST. Nesse 50% é o que acaba ficando represado, né, infelizmente. Do CNJ. Esse, a gente já tentou, aí é uma proposta da 8ª região, que o recurso de revista seja considerado como caso novo, como tipo de processo para o segundo grau. E aí, nesse caso, a remessa do gabinete para a vice contaria baixa para o gabinete e abriria um novo processo para o segundo grau, que quando ele subisse para o TST, ocorreria a baixa aqui no tribunal, entendeu? Isso está lá, está sendo discutido lá, até agora ainda não deliberaram sobre isso, tá? Mas é uma proposta da 8ª região. Isso é uma boa. Assim, infelizmente, não tem essa integração realmente PJE e gestão, não tem uma boa integração. Eu sei, eu vi. Não faz, não faz, ainda não está nesse nível de crítica, mas está evoluindo, né, bastante. Mas, realmente, essa integração, a gente sente muita falta. Tanto que o Edilberto ele é muito demandado nesse aspecto, porque, às vezes, tem lá uns 5 tipos de movimento, mas só 2 ou 3 que conta para a estatística. Infelizmente. Aí, nisso, tem, por enquanto, a orientação é fazer aquele curso que tem que o Edilberto lançou, está no EAD, e ficar pescando os movimentos corretos ali. É o que há para fazer, mas, realmente, é o que a gente espera. Só para fechar essa questão aqui, com relação à questão da baixa, reforçando o que é uma baixa, é quando o processo é remetido para outro órgão judicial competente, desde que vinculados a tribunal diferente, o caso sai daqui para a justiça comum, seria uma baixa. Remetido para a instância superior, então, subiu para cá, para o tribunal, já é uma baixa. Então, tem que remeter o processo para cá, antes do final do mês, tá? A gente encerrar o exercício. É arquivado definitivamente, então a execução fim daquele negócio não resolve. E também que houve decisão que transitar em julgado e iniciou-se a liquidação, cumprimento da execução. É aquela história que eu falei. Transitou em julgado, antes do primeiro ato executório, né, Bacenjude, Renajude, Infojude, coloca o processo na execução. Tá? Aquilo que a Eliane falou. Além disso, no conhecimento, só para fechar, além disso, no conhecimento, também uma proposta da 8ª região, e o TST, o CSJT aceitou, mas o CNJ não, que o acordo homologado constitui uma baixa, tá? É uma forma de baixa. Mesmo raciocínio. Nossa secretária aqui, por favor, vem cá. Nós estamos num diálogo aqui. Eu acho que tudo vem a somar, a colaborar. Você tem Boa tarde. Só reforçar para o segundo grau
mesmo raciocínio que o Neto falou, primeiro grau. Perto do final do mês, ficar atento às remessas dos recursos de revistas para o TST, as secretarias que dão baixa aos processos para o primeiro grau também ficarem atentas a isso, os gabinetes, se tiver processo que já estão aptos ao arquivamento, também darem prioridade a isso, que é para a nossa produtividade, o nosso prazo médio e o alcance de metas de processos baixados, também o segundo grau alcance. Perfeito. Isso é muito interessante. Muito bom essa colocação da Anselma, para destacar o seguinte: no segundo grau, uma simples mudança de procedimento já gerou um resultado extraordinário. Ano passado, tanto o primeiro quanto o segundo grau alcançaram o IPC JUS, tá? Alcançaram duas instâncias. Nos anos anteriores era só o primeiro grau que estava alcançando. E no segundo grau, qual foi a mudança significativa aí? Uma coisa simples. A partir dessa compreensão da necessidade de lançar o resultado antes da virada do mês, as turmas mudaram o seu calendário de sessões, né? Então, passaram a fazer sessões na primeira quinzena, que aí dá tempo de lançar o resultado, enfim. Não adianta fazer muitas sessões, assim, pode fazer uma ou duas com muitos processos e no início do mês para dar tempo de lançar. Essa simples mudança já gerou um resultado muito bom no segundo grau. Por não. Olha, boa pergunta. Isso aí para o doutor Edilberto. Vamos levar essa pergunta para o Edilberto, mas eu acredito que se ficar aberto, né, até o dia... Não é isso? A remessa vai até 31, né? Só tem autorização. A remessa vai até 31, mas a gente vai consultar isso aí, mas a princípio, sim. Uhum. Não, mas boa pergunta. Mas a princípio, sim, porque a remessa ela vai de 1 a 31, né? Então, a princípio, sim. A importância dessa visão sistêmica de como a coisa se desenrola e os setores que estão